de 4%. Aqui no Brasil, nós estamos falando de 18%. Por que os juros são tão altos aqui? E o que deveria ser feito para baixá-lo, para mexer nessas taxas? É 18 com inflação. Então, Por favor, desculpa. A maioria dos países desenvolvidos, ele foi gravado isso, né? Sim. Países do mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, 4%, quando o Brasil tem 18%, o que poderia ser feito para melhorar essa situação? 18% contando a inflação. Se é 5%, 6% ao ano, você acaba tendo uma taxa real de 12%, 13%, que assim mesmo nos coloca como uma das taxas mais altas do mundo. Agora, a taxa alta é consequência do risco do país. Embora aquele indicador, o risco do país está caindo, na verdade ele não cai na proporção que os investidores gostariam de ter a estabilidade necessária para poder investir aqui. Então, o grande problema brasileiro, a taxa de juro é consequência da falta de ajuste nas contas públicas. Nós continuamos gastando demais e gastando demais em juro. Portanto, hoje é um saco sem fundo e é um moto contínuo. Você gasta cada dia mais em juro porque não fez o ajuste das contas da despesa. Portanto, o que você tem que fazer é fazer um ajuste correto, fazer os cortes necessários que nem o governo Fernando Henrique e nem o governo do Lula fizeram. Todos eles estão adiando o processo das grandes reformas estruturais. Sem reformas estruturais, a taxa de juro não baixa, porque sem a reforma estrutural, quem vai investir aqui não tem confiança na estabilidade da regra do jogo. Então, a dívida pública brasileira está na ordem de 50%. Mexendo na dívida pública, tem uma possibilidade, um caminho aí? É possível mexer nessa? Se você mexe na estrutura do Estado brasileiro e o torna mais eficaz, eu não tenho a mínima dúvida que você terá condições de renegociação desta dívida, esticando o prazo, diminuindo a taxa de juro para poder ter uma folga fiscal para que esse dinheiro se volte para o investimento. Enquanto isso não acontecer, nós vamos viver esse discurso de mentira que nós estamos ouvindo aí. No Brasil, os municípios recebem a menor parcela do bolo tributário. Isso é comum. Embora caiba a eles prover, sim, uma boa parte dos serviços dedicados à população. Como que a gente poderia, como é que você entende que poderia fortalecer os municípios? Bom, continuemos. O problema é o seguinte, dizem que o prefeito tem que fazer muito com pouco, e a União faz pouco com muito. Quando você olha a divisão do bolo tributário no Brasil, 70% da arrecadação dos impostos, dos tributos, é federal. 26% é estadual e só 4% é do município. Depois de tudo redistribuído, a União fica com 60%, os estados com 25% e os municípios com 15%. Só que o cidadão mora no município, ele não mora na União. Quem mora na União é a burocracia organizada. Hoje, você quer fazer uma mudança profunda, nós temos que começar com a reforma fiscal. O que é isso? Reforma fiscal é dividir as atribuições. Tudo que o município deve fazer, o Estado e a União não devem fazer. Tudo que os estados estiverem fazendo, que nem o município nem a União faça. Tudo que a União tiver que fazer, melhor, que nem o Estado e nem os municípios o façam. Hoje, todo mundo faz tudo. A União faz coisas que é de Estado, que é de município. O município implorando recursos para fazer coisas da União. A União investindo em mal, ou então em emendinha do parlamentar para poder ajudar o prefeito. O município não precisa de esmola, ele precisa definir o que eu vou fazer, porque o cidadão quer educação, saúde, a justiça, a segurança, da esquina da casa dele. E ele quer fiscalizar a aplicação desse recurso. Então, a descentralização
dos recursos e a descentralização das funções é o primeiro grande caminho para a gente racionalizar o gasto e melhorar a vida do município. E a reforma tributária pode mexer nisso? Reforma tributária é consequência. Portanto, não se deve falar em reforma tributária antes de falar da reforma fiscal. Quem faz o quê? Depois eu vou definir qual é o recurso que fica para quem fazer o quê. Inverter esse discurso é continuar empulhando a opinião pública como tem acontecido até hoje. E a guerra fiscal que acontece hoje entre os municípios e principalmente capitaneada aqui por São Paulo? Não, São Paulo não capitaneou guerra fiscal nenhuma. São Paulo acabou, por teimosia, custando para entrar, e perdeu grande parte das indústrias que queriam ficar em São Paulo, mas acabaram ficando em outros estados. Tanto isso é verdade, que São Paulo perdeu a arrecadação e perdeu participação no PIB. Isso precisa ser muito bem verificado. A guerra fiscal é o sintoma muito claro que o nosso sistema tributário não beneficia a produção. Muitas pessoas... Vamos lá, vai. Então, vamos só para retomar esse problema da guerra fiscal? Vamos. O que fazer para acabar com a guerra fiscal? Bom, primeiro você tem que fazer a reforma, como eu disse, a fiscal. Você quer acabar com a guerra fiscal, resolva os problemas fiscais. Me dê um exemplo, ou alguns exemplos que seriam, na sua visão, importantes nessa reforma fiscal. O que seriam soluções realmente importantes para o Brasil? Na reforma fiscal, eu já disse, é o aspecto das atribuições. Por exemplo, o ensino básico inteiro, o sistema de assistência à saúde, né? O sistema de transporte, o sistema de infraestrutura, o sistema de habitação, o sistema de saneamento, são funções do município. Por que o município tem que ficar implorando ao Poder Central planos do tal Ministério do Interior? Eu tenho que calcular que se o município tem X mil habitantes, eu tenho que ter uma verba de X por habitante, seja no estado de São Paulo, seja no estado do Piauí ou em Roraima, que é exatamente a necessidade do investimento a partir do cidadão contribuinte que existe lá. Esta é a melhor forma de você redistribuir e melhorar os tais IDH, os índices de desenvolvimento humano, porque, na verdade, a parte do investimento tem que partir, em primeiro lugar, com a visão do humano. E o humano é o cidadão, é o número de habitantes. Portanto, o sistema da divisão de verbas tem que exatamente para assistir o cidadão, primeiro, em termos da igualdade de oportunidades, que é a educação e a saúde. Em segundo, a garantia de seus direitos, que é justiça e segurança. E terceiro, a infraestrutura básica para a promoção do desenvolvimento. Então, indo bem no ponto prático da questão, nós precisamos distribuir os recursos de acordo com a necessidade do cidadão contribuinte que está no município, porque ele é autoridade. Só que no Brasil, nós evitamos que o contribuinte saiba que é contribuinte para se transformar num eterno pedinte. O Brasil gasta uma proporção considerável do seu PIB com educação, já que nós falamos de educação. E por que a melhoria do sistema educacional não aparece, ele na média ou superior, ele não aparece, ninguém consegue ver, já que se investe tanto dinheiro nisso? Gasta mal, gasta muito mal. Quando você fala do ensino básico, ensino fundamental, depois você fala do ensino secundário, para depois chegar ao ensino universitário, é só você olhar o montante de verbas que nós jogamos na universidade pública, vis-à-vis o investimento que você faz no ensino fundamental e básico. E o pior, na universidade pública,
para uma elite que poderia custear os seus estudos. Portanto, o ponto fundamental é o direcionamento dos recursos para a educação e a prioridade que você traça para isso. A universidade é importante, importantíssima, só que nós temos várias formas de poder financiar a universidade. Agora, o ensino fundamental, que é o que garante a igualdade de oportunidade, esse não há um investimento, não. Por quê? Por quê? Veja que quem participa do ensino fundamental público dificilmente consegue chegar numa universidade pública. Você acha isso justo? Então, o senhor acha o ensino fundamental mais importante que o universitário superior? Não é que eu estou dizendo que seja mais importante. É ele que garante, na largada, a igualdade de oportunidade. Nós estamos gerando um verdadeiro apartheid no Brasil, em termos da educação, porque quem participa do ensino fundamental e secundário público jamais terá condição de chegar numa universidade, a não ser por exceção, e não chegar lá como regra. E as cotas raciais? É uma consequência da falta do investimento na igualdade de oportunidade. No Brasil, o problema da cota racial é decorrência direta, não da discriminação ao descendente, ou afrodescendente, ou negro, né? É única e exclusivamente que, como eles compõem a grande massa pobre, eles não têm acesso a um ensino de qualidade. A nossa escola pública é de péssima qualidade em se tratando de ensino fundamental e secundário. E falando em discriminação, o senhor é a favor do casamento homossexual? Eu não, por um fato muito simples. Não dá para casar os dois. Só se casa macho e fêmea. Agora, se eles querem fazer uma junção em função de uma vivência, eu entendo perfeitamente. Agora, querer tratar isso como casamento é querer contrariar a natureza. Não dá certo. Mas existem dois tipos de casamento que a gente se fala aqui nesse caso. Um casamento religioso, mas existe um casamento legal que traz os direitos adquiridos pela convivência, como qualquer outro relacionamento, como tem sido aprovado em outros lugares do mundo. Nem assim o senhor acha que é importante? Não, em absoluto. Eu acho que essa é uma questão que nós devemos compreender, porque ela existe desde os tempos bíblicos, mas querer formalizar esse tipo de relação, não. Nem legalmente? Não. Quer dizer, um parceiro que convive com outro durante 50 anos ou 30 anos, que tem direitos, assim, compram bem juntos, como marido e mulher fazem, eles não podem formalizar isso de uma maneira adequada, não tem esse direito? Faz parte do risco que assumiram. Muito bem. Muitas pessoas, ao vê-lo na televisão e vê-lo em público, muitas vezes, dizem que o senhor não aparenta ter muito senso de humor. Está sempre muito circunspecto. O senhor é assim mesmo ou é só para passar uma imagem assim de seriedade? Não, depende do momento que você esteja. Se eu estou conversando seriamente com você aqui, eu tenho que tratar seriamente. Mas se nós depois formos tomar alguma coisa ou fumarmos um charuto, aí nós vamos nos divertir bastante, dar boas risadas. Agora, ficar dando risada aqui não se trata de um programa de humor. O senhor também gosta de usar muitos aforismos, né? Uma das suas frases é: não se deve convidar pica-pau para passear em barco de madeira. O senhor tem alguns outros dessas frases, o senhor gostaria de citar e que poderia dar um pouquinho assim da ideia da situação política do país hoje? Mas é difícil assim, depende muito do momento. Se você chegar seco, as frases vêm, elas acabam vindo e são aplicadas exatamente ao momento que você está vivendo. Agora, você pedir que a gente faça e fale, vai parecer que eu tenho frases prontas, preparadas para cada ocasião. Não é verdade, elas surgem espontaneamente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de agricultura. A agricultura hoje no Brasil, uma das mais poderosas do mundo. Entretanto, falta apoio e falta financiamento. Se o senhor tivesse o poder para fazer qualquer mudança nessa área, quais seriam as suas prioridades? Olha, antes de mais nada, a agricultura
é uma atividade econômica como outra qualquer. A única diferença dela é o risco. Então, tudo que você puder fazer em termos de investimento para diminuir o risco de quem está produzindo, deve ser feito. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, de grão. Se nós compararmos a produção, a produtividade brasileira com a produtividade americana ou europeia, ela é incomparável. O Brasil deu de 10 em termos de produtividade dentro da fazenda, da porta da fazenda para dentro. Agora, vamos nos comparar aos outros países na porta da fazenda para fora. Para começar, você em outros países civilizados, você transporta grãos em longas distâncias, em transporte modulado, seja ferroviário, seja lacustre, seja fluvial, seja marítimo. Aqui no Brasil, nós temos que transportar em longa distância, em cima de caminhões, em estradas que muitas vezes não existem. Dizem que no Brasil aqui, BR, que é a Estrada Federal, é sinônimo de buraco, é abreviatura de buraco. Então nós temos um verdadeiro buraco. O que nós desperdiçamos de recurso no transporte não está escrito. A operação do nosso sistema portuário, 10 vezes mais cara. Então, a agricultura, ela depende de um aporte de infraestrutura para potencializar a nossa produtividade. E isso no Brasil não ocorre, porque não há planejamento. O Brasil tem estrada onde não tem produção onde não tem estrada, porque as coisas não funcionam casadas. Este é o investimento que nós temos que fazer em transporte, em eletrificação, em toda a infraestrutura de armazenagem dentro da visão estratégica da nossa produção. A produção brasileira depende só da competência do agricultor e tem que enfrentar a incompetência do Estado brasileiro. Mas o Estado sempre diz que não há recursos. No Brasil nunca há recurso, porque o recurso é muito desperdiçado. Por exemplo, recurso na área da recuperação das estradas. Cadê a CID? Cadê a CID? Como na saúde, a CPMF. É isto que eu coloco, o Brasil é um saco sem fundo. O desperdício de recursos, a má aplicação dos recursos destinados ao atendimento do cidadão é total. E ainda pior, quem paga por tudo isso é o cidadão, como contribuinte. Só que ele não sabe, porque o nosso sistema tributário, ele é camuflado. Ele tenta tratar o brasileiro como isento do imposto de renda, mas não conta que a mão invisível enfia a mão no bolso dele, arranca o dinheiro até daqueles que recebem uma cesta básica governamental. Portanto, esta cultura da falta de consciência de que o brasileiro paga imposto faz com que o brasileiro não exija a contrapartida. Não exigindo a contrapartida, o que acontece? Cada um faz o que quer com o dinheiro, de forma centralizada. A raiz da corrupção brasileira é o centralismo de poder, com centralismo de recursos e falta de transparência para a sociedade de onde está o dinheiro. Criminalidade é uma ameaça grande no Brasil, tanto no campo quanto na cidade. Existe solução? O problema para a criminalidade no Brasil, fora as soluções repressivas e de aplicação mais rigorosa de uma legislação, você tem o outro lado da questão. Eu insisto que a criminalidade está diretamente ligada à falta de oportunidade para a nossa juventude e especialmente para a nossa adolescência. Quando você pega os indicadores de desemprego no Brasil, você tem um X de indicador de desemprego no geral. Mas quando você pega o indicador de desemprego na faixa do adolescente, é assustador. É da ordem de 50%. Portanto, hoje, esse adolescente, esse jovem, grande parte dele está pulando fronteira.